Oi, gente linda! Começa agora o programa Virtuosa, uma atração produzida em Belo Horizonte pela paróquia Nossa Senhora Rainha e que quer falar ao seu coração de mulher. São temas que você com certeza vai gostar de ouvir e de assistir. Fica aí conosco. Hoje nós vamos conversar sobre perda de memória, esquecimento e muita distração. Há quem diga que esses temas são recorrentes em tempos modernos, como os de hoje, tão cheios de informação. No entanto, especialistas garantem que isso reflete o excesso de informações a que estamos submetidos. Para discutir esse assunto, o Virtuosa vai receber hoje a psicóloga e psicanalista Maraísa Abraão. No quadro Conversão, o cantor Tiago Tomé fala de família, música e muita fé. No quadro Dica de Leitura, vamos bater um papo com a escritora Renata Feldman, que fala sobre o livro Refúgio. Vem comigo, porque o Virtuosa já está no ar. Você tem boa memória? Ou esquece os compromissos e perde sempre alguma coisa durante o dia? Bom, perder ou esquecer as coisas vem sendo assunto corriqueiro na hora de consultas médicas e psicológicas. Mas por que a perda de memória está sendo tão discutida ultimamente? Vamos assistir essa matéria e vamos ver, quem sabe, se tem um pouquinho da gente nela. Você é do tipo de pessoa que esquece o nome de todo mundo, sai deixando as coisas para trás, perde tudo a toda hora? Será que isso é uma característica pessoal ou pode ser indício de algum problema? Se eu chego todos os dias e coloco a chave no local, vim almoçar em casa, coloco a chave no local e ao sair eu vou procurar essa chave e não encontro, pode ser que eu tenha colocado essa chave no outro local. Isso significa memória, uma perda de memória. Significa uma questão de organização, de atenção, de cuidado e de uma rotina. Então, toda memória está alicerçada nesses princípios. Então, esse exemplo de memória não é patológico. Agora, a memória que fatos que acontecem, que eu, no dia a dia, esqueço o nome das pessoas com quem eu convivo. Eu esqueço fatos recentes, como o que eu jantei ontem, o que eu almocei ontem, para onde é que eu fui, o título do livro, a história que eu li agora há pouco, esta tem que ser repensada, porque as patologias de memória, elas sempre são alicerçadas na perda da memória recente. É possível evitar a falta de memória, o que pode ser feito para estimular o cérebro para se evitar esse problema. Uma boa técnica é eu ler outros livros. Uma boa técnica é eu frequentar outros ambientes. Uma boa técnica é eu ver outros filmes. Eu participar de outras conversas. Uma boa técnica é eu me alimentar corretamente. Eu me exercitar frequentemente. Uma outra boa técnica para preservação de memória é eu estar atento a mim mesmo. Eu reduzir meu nível de estresse, meu nível de ansiedade. Quem nunca teve aquele... Não, peraí. Já tô com falta de memória já. Peraí que eu já esqueci o texto. Para Henrique Fiore, a maior causa de sua perda de memória foi o excesso de ansiedade. E apostou no tratamento por acreditar que, trabalhando a memória, ele também conquistaria uma melhor qualidade de vida. Eu estou bem melhor realmente, já esqueço menos, né? E estou mais assim atento às coisas, ao raciocínio, à leitura, porque às vezes eu estava lendo, eu ficava perdido, meu pensamento ia para outras coisas, eu não guardava, e agora eu tenho guardado mais, eu tenho apreciado mais as coisas, entendeu? Até da natureza mesmo.
Além da melhora na memória, Henrique também passou a se sentir bem mais disposto depois do tratamento. Até começou a praticar uma técnica oriental chamada Lian Kun. Para quem se animou, ele deixa dicas. Pelo menos a leitura, né? A leitura é muito importante para a gente, para ter o conhecimento, né? Palavras cruzadas, leitura, ver um filme bom, né? Conversar com pessoas mais cultas, né? Assim, e você está sempre inteirando na sociedade, em coisas de medicina, de cultura, tecnologia. Você tem que estar sempre se inteirando, pelo menos você tem que estar se inteirando com essas coisas. Do mesmo jeito que exercitamos o nosso corpo para deixá-lo em forma, para preservar nossa memória, devemos praticar uma ginástica cerebral para sempre mantê-la saudável e ativa. Realmente, essa avalanche de obrigações e atividades estressam qualquer um. E para discutir esse assunto e nos ajudar como lidar com isso, nós vamos receber a psicóloga e psicanalista Maraísa Abraão. Bem-vinda, Maraísa! Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Virtuosa. Senta, fica à vontade e vamos conversar um pouco. Doutora Maraísa, me conta, que história é essa da gente estar perdendo a vida pelo caminho? A memória está ficando frágil. O que está acontecendo com a gente? Acho que, em razão dessa era digital que a gente vive, a gente armazena coisas mais nas memórias dos nossos celulares do que na nossa própria memória. É verdade, a gente sabia o número das pessoas de cor, hoje em dia só aperta o nome, né? É verdade. E mesmo porque a quantidade de números também aumentou muito. Aumentou bem. Né? Então, seria preciso que a gente tivesse uma memória, assim, que a gente tivesse a capacidade de usar a nossa memória muito maior do que a gente faz esse uso, que a gente usa muito pouco o percentual da nossa memória. Você acha que a gente vai se acomodando um pouco mentalmente? O que acontece? Eu acho que, em primeiro lugar, há mesmo uma pouca condição de uso. E, em segundo lugar, eu acho que a gente vai sempre colocando coisas que nos dão suporte para que a gente não esqueça, para não precisar pensar. Olha. Né? E correr o risco de esquecer, que é uma coisa que nos incomoda muito. Nossa, eu vivo perdendo tudo. Eu perco carteira de identidade, perco meu crachá. Eu tenho, bastante dificuldade de lembrar as coisas. É bastante, complicado. A gente tem uma possibilidade de lidar com a memória de várias maneiras. A gente tem um fato para a gente pensar o que é normal e o que é patológico, que é algo interessante quando a gente pensa em memória. É importante a gente entender, porque às vezes a gente pode achar que está ficando doente porque esqueceu alguma coisa e, na verdade, é uma falta de interesse, talvez. Me explica pra gente essa diferença. E também o contrário, dessa maneira como você falou, está correto, e também ao contrário. Às vezes a gente pensa que o esquecimento está normal e comum e não necessariamente, ele passou a ser algo anormal. Então, como a gente saber primeiro o que diferencia o que é comum do que não é comum, do que é patológico? É a gente pensar qual é a intensidade daquilo que nos acontece, qual é a frequência. Como é que a gente mede a intensidade? Vamos um de cada vez, me explica. Qual é a profundidade daquilo, dessa perda de memória, por exemplo? Qual é a frequência com que essa perda de memória se faz presente? E qual é a consequência, o prejuízo que isso traz na nossa vida cotidiana, na nossa vida normal? Então, se eu respondo positivamente para essas três questões, eu estou com muita frequência perdendo a memória, isso está me trazendo um prejuízo e a intensidade disso é grande, eu deixei de ter algo normal. Eu deixei de ter algo comum. Que não é uma distração apenas. Que não é uma distração causada por esse excesso da vida moderna, da vida contemporânea. Tem falta de atenção, né? Déficit de atenção. Perguntou para a pessoa certa. Então, direto eu vou nos lugares, esqueço as coisas, começo a embananar a cabeça de tanta coisa para fazer, né? Eu já fui no mercado, esqueci minha compra lá, fui fazer a compra e deixei a compra lá. Eu gosto de pensar que todo diagnóstico, para ele ser psiquiátrico, psicanalítico, psicológico, ele deva ser por exclusão orgânica e metabólica. Então, primeiro a gente deve procurar um bom médico, a gente deve procurar, por exemplo, um neurologista e fazer todos os exames e ver se esse esquecimento, se ele tem como base alguma doença, algum sintoma orgânico, por exemplo. E se não, aí a gente tem a questão que é com que eu trabalho.
a memória vista do ponto de vista de aquilo que eu lembro e aquilo que eu esqueço. Sim. Porque eu não posso trabalhar com uma moeda de um lado só. Uma história engraçada que meus pais me esqueceram num posto de gasolina na viagem. Para quem está nos assistindo, precisa ter um termômetro simples para perceber se o meu esquecimento ele é super básico. Esqueci minha bolsa no carro. Ou esqueci o cartão em casa quando fui pagar a compra do supermercado. Pode ser um esquecimento tolo, mas se eu esquecer então várias vezes, alguma coisa está acontecendo. Exatamente. E alguma coisa que, se não for alguma doença, eu estou esquecendo tudo, aí eu tenho algo que é o que me interessa aqui para poder dizer para você. Eu tenho um esquecimento que eu poderia dizer seletivo. Ótimo. Então há algo que eu preciso pensar sobre esse exemplo que você me deu. Por que eu estou esquecendo a carteira? Por que eu estou esquecendo o cartão todas as vezes? Qual é a minha dificuldade em pagar essa conta? Esse trem de perder é muito difícil, moça. Tá caro perder os R$3, não. Perder depois tem que comprar de novo, moça. E esquecer as coisas? Esqueço, eu esqueço, viu, moça? Não, tudo, minha filha, tudo. Tudo que você perguntar pra mim, já esqueci tudo. Não lembro de mais nada. Por que você acha que as pessoas andam tão esquecidas? O excesso de tá cansada demais, né, moça? Trabalha demais, cansada. Aí tá esquecida. Mas, por exemplo, se eu estou esquecendo várias coisas, eu esqueço de colocar comida na geladeira, eu esqueço de buscar as crianças no colégio, eu esqueço de pagar a conta, de levar o cartão. Eu estou falando de um esquecimento que está se fazendo presente em vários setores da minha vida. Sim. Então, aí é que eu olho se ele é orgânico ou se ele é normal. Se eu estou estressado, se eu estou chateado com alguma coisa, então no meu esquecimento eu estou dizendo tudo que eu não gostaria de dizer, mas digo de alguma forma. Porque o esquecimento fala. Fala. A memória fala, né? Então, e fala de maneira inconsciente, de uma maneira que eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei dizer o que é. Porque isso vem de um conteúdo que, por desprazer, eu recalquei. Entendi. Isso pode ter sido em qualquer momento da minha vida. Eu sou assim muito organizada, muito metódica, eu sou perfeccionista demais e isso me prejudica às vezes. Como eu trabalho com números, então os neurônios estão sempre ativados, então isso facilita bastante. Voltando ao teu exemplo, se eu estou fazendo um esquecimento apenas em relação a dinheiro, a contas a serem pagas, eu não tenho mais um leque de opções. E por que eu estaria esquecendo só na hora de mexer com dinheiro? É uma pedrinha especial no sapato que eu preciso cuidar, que eu preciso olhar. Exatamente. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. E às vezes uma gotinha, uma frase que a gente escuta aqui com essa clareza que você trouxe pra gente, já nos ajuda a buscar a ajuda exata, o cuidado exato. Por exemplo, se está acontecendo isso com uma mãe de família, olha que gravidade, já ajuda muita gente. Então eu agradeço demais. O tempo voa aqui, você viu? O tempo voa. Então quem estiver passando alguma coisa e que não consiga entender a razão pela qual está passando e isso se repete, vamos procurar a causa. E procurar essa clareza se é neurológico, se eu preciso de terapia para cuidar de mim, é isso? Exatamente. Perfeito. É isso, gente. A gente vai se cuidando. E para você que está aí ligadinho no Virtuosa, fica aí. Tem mais coisa boa. Ainda não acabou, não. Fica aí. No quadro Conversão, o cantor Tiago Tomé fala de família, música e muita fé. Família é tudo. Foi ali com a minha família, com os meus pais, que eu aprendi a ir para a igreja. Desde novo fui batizado na mesma paróquia, que é a Nossa Senhora do Divino Amor. Ali eu fiz primeira comunhão, fiz crisma. Com eles também eu fui aprendendo sobre fé, sobre ser de Deus. Então, minha irmã, né, a minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, somos nós 4. Então, com eles também eu fui sendo direcionado para essa vida de fé, graças a Deus. E por isso hoje também eu sou um consagrado à Canção Nova, assim como eles. Minha mãe também é da comunidade, meu pai também, inclusive meu pai é diácono
da Igreja Católica. Então eu tenho muita alegria em falar de família, porque foi com eles que eu aprendi tudo, que eu aprendi a religião, que eu aprendi a fé, que eu aprendi a ser de Deus. Bom, a música na minha vida começou dentro de casa. Meu pai, desde os LPs, do vinilzão lá, colocava música alta para a gente ajudar a limpar a casa, arrumar a casa. Então, desde muito novo, desde cedo, a gente ouvia música. Nós somos muito musicais. A gente sempre curtia muito Roupa Nova, Michael Jackson, A-ha. E é muito bom falar de música porque eu sou muito musical e eu costumo dizer que a música é o melhor jeito que Deus encontrou para falar comigo, para visitar minha alma, para transformar a minha vida, e a minha missionariedade também passa por essa experiência da música. Por isso eu quero levar sempre a música para muitos corações, para muitas pessoas, porque assim eu fui crescendo e é nessa experiência com Deus na música que eu me converto tantas vezes, já que o programa é conversão, então a música é para mim caminho de conversão. Bom, a Canção Nova é a minha vocação. Nela eu me encontrei e descobri esse chamado, que de verdade eu tenho me realizado muito, já estou há 15 anos na comunidade e eu me realizo na vida fraterna, na vida comunitária, na experiência também da vida de oração que a Canção Nova me convida a viver, que é no terço diário, ali na adoração, na Santa Missa, nas práticas de oração, que a gente faz adoração também. Então, a Canção Nova para mim de fato é esse lugar onde eu me realizo no meu chamado, no chamado que Deus tem para a minha vida. Eu sou muito feliz de ter um Monsenhor Jonas Abib como fundador também da comunidade e poder dizer, sou Canção Nova, com muita alegria, um consagrado a Deus. Bom, e a família que eu constituí, que Deus me deu a graça também de constituir na comunidade Canção Nova, que é a minha esposa, chama-se Edilane, e a minha filhinha de 3 aninhos, a Isadora. Então eu tenho 5 anos de casado, minha filha tem 3, e na Canção Nova também eu descobri essa vocação matrimonial. Na verdade eu sempre soube que eu queria casar, né? Eu até relembrando tempos antigos, quando eu tive meu primeiro encontro pessoal com Deus, eu falava assim, olha, eu quero ser todo de Deus, mas eu não quero ser padre, de fato. Assim aconteceu, já tinha namorado na comunidade também, mas namorando com a Edilane, namoramos à distância ainda, no tempo que eu morei lá em Israel, 2 anos, a gente se viu 8 dias, já pensou nisso? Então na minha vida missionária e na Canção Nova, eu vivi essa aventura de namorar à distância e depois juntar, morar lá em Cachoeira Paulista junto com a Edilane, e aí sim hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz com a nossa nova família, né? Com a família que eu constituí. Edilane, Isadora, por enquanto, né? Se Deus quiser, teremos mais filhos, mas somos nós, muito felizes. Por fim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse quadro Conversão, nesse programa Virtuosa, que você também possa ter um encontro com essa história, cada um que vem aqui apresentar a sua história, e eu tive a alegria de contar um pouquinho da minha aqui nesses breves minutos. Uma alegria, agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço também a você que sempre nos acompanha aqui. Valeu, Deus abençoe. No quadro Dicas de Leitura, vamos bater um papo com a escritora Renata Feldman, que fala sobre o livro Refúgio. Bem-vinda ao quadro Dica de Leitura. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar Renata Feldman, psicóloga e também escritora, e hoje a gente vai falar do segundo livro dela, O Refúgio. É a coisa mais linda do mundo. Eu gostaria agora de bater um papo com ela para falar um pouquinho mais desse livro, para que você conheça um pouco também. Tudo jóia, Renata? Tudo, Renata. E você? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho desse seu segundo livro, né? Porque o primeiro foi uma delícia, Amor em Pedaços, né? Agora é O Refúgio. A capa já é um doce de coco, né? É da artista de Búzios que você falou? É Abigail Vachis Schlen. Foi
foi seu primeiro objetivo quando você estava escrevendo o livro? Renata, sabe aquele cantinho que a gente precisa ter de vez em quando? Para a gente realmente se refugiar, né? Eu pensei muito nessa capa, uma coisa de sombrinha, né? Essa coisa de proteger-se, né? Que a gente precisa tanto. Quando a gente está mal, quando a gente está sofrendo, quando a gente precisa de alguém que nos acolha, nos escute, né? Então, uma chuva, né, torrencial, quando você encontra uma marquise para se proteger, né, tudo que você queria encontrar. Então, o objetivo foi realmente escrever um livro terapêutico, né, que tem muito a ver com a minha área de atuação, né? Eu atendo no consultório, eu lido com as dores mais diversas todos os dias. Então, assim como a minha escuta, né, representa essa acolhida, eu quis que as minhas palavras escritas também propiciassem isso. Crônicas que você faz no seu livro, Renata, você tem a intenção que as pessoas parem um pouco com essa correria, com essa loucura do dia a dia? É um momento realmente de pensar, de refletir, né, de conversar, que você, né, com você, que é a pessoa que escreveu o livro, era um dos objetivos? Sim, com certeza, né? E o livro, né, algumas crônicas se inspiraram num blog que eu tenho já há 7 anos, né? Que leva o meu nome, renatafeldman.com.br, mas que de cara eu falo, olha, pausa para pensar na vida, né? Lembrando até de Carlos Drummond de Andrade, né? Que dizia, a vida necessita de pausas. Acho que hoje está todo mundo numa correria muito desenfreada, as pessoas estão muito ligadas, né? Nos 220 volts, muito no automático e estão realmente precisando de um movimento para olhar para dentro, para rezar, para meditar, para conversar com Deus e para conversar com si mesmo, né? Assim, onde que eu tô, o que que eu vim fazer aqui, calma, respira fundo, desacelera, o mundo não vai acabar, né? Então, é realmente um convite a esse olhar para dentro, a essa reflexão. Mas eu só posso dar os parabéns, adorei a leitura, achei super leve, super agradável. E eu falo para você que é um bom livro para ler, procure o Refúgio. Renata, parabéns. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. E eu aguardo agora o seu terceiro livro. Se Deus quiser. Viu? É o terceiro. Tá joia. E eu te encontro no próximo quadro Dica de Leitura. No mês de março do ano passado, eu fiz um exercício em casa. Eu peguei alguns porta-retratos, quadradinhos, pequenininhos assim, mas que eu tinha muito carinho por eles, uns 12 mais ou menos. E eu não tinha feito nada com eles ainda, estava guardado na gaveta. E eu resolvi me fazer uma pergunta. Quais as 12 coisas que eu não gostaria de esquecer na minha vida e que eu gostaria de ver e me lembrar todos os dias? E eu separei algumas fotos de lugares muito importantes, de pessoas muito importantes, e eu espalhei por esses quadros e coloquei na parede pequenininha do lavabo lá de casa. Eu passo por ali várias vezes no dia. Várias vezes eu olho para aquela parede e várias vezes eu preciso da ajuda de novo para me lembrar das coisas que ainda doem, mas que eu preciso que elas permaneçam vivas em mim. E algumas coisas não estão na minha parede, porque pertencem ao passado e merecem esquecimento. Realmente, eu acredito naquela palavra que diz: quem tem posto a mão no arado não olha mais para trás, porque quando olha, só olha por amor. Porque algumas coisas precisam mesmo ficar vivas para sempre. E ali naquela parede tem uma foto muito querida para mim, que foi o dia da minha formatura como musicoterapeuta e é a foto do abraço que eu recebi do meu pai no dia da minha formatura. E ali eu entendo que lembranças precisam ser alimentadas quando te levam para a eternidade, quando te levam para frente, mesmo que doa quando olha para trás. E algumas coisas precisam ser esquecidas mesmo, mas é importante saber a diferença espiritualmente também, porque é preciso entender que a fé é o exercício constante de lembrar-se do que é eterno. A fé é um exercício de memória. E se você não exercitar a sua fé vai morrer. Então lembre-se do que vale a pena. E se ficar esquecida, se ficar esquecido, pendura na parede. Funciona. Pode ter certeza. Bem aqui dentro no silêncio,
Há tanta dor no esquecimento, já não tem nome nem respeito, me invade sem pedir. Sinto escondido aqui em mim a força de um tempo que passou. Preciso ainda dar mais tempo, a vida em mim gritou. Vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr. Eu não sei viver sem teu amor, eu não sei andar sem teu favor. Rasga-me o peito, rasga-me o peito. Leva-me por onde a sua graça decidir que eu faça. Num caminho novo viverei. Leva-me aos ombros em teus braços. Corro ao teu abraço. Em tua cruz me esconderei. Leva-me por onde a tua graça decide que eu faça. Um caminho novo viverei. Leva-me aos ombros em teus braços. Corro ao teu abraço. Em tua cruz me esconderei. Bem aqui dentro, no silêncio. O Virtuosa te espera na próxima semana. Beijo, gente!